Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando e nesse vídeo vamos começar a quarta aula sobre conjuntos, ok? E o que vamos retratar nessa aula? Vamos retratar sobre conjuntos iguais e subconjuntos. Um tópico bastante importante e que vai interessar a todos. Até então estávamos aprendendo apenas notações de conjuntos. Agora vamos praticar os tipos de conjuntos, conjuntos dentro de outros conjuntos e muito mais, ok? Primeiramente, vamos começar com conjuntos iguais. Primeiramente, eu vou pegar aqui o meu apontador a laser e vamos começar. Bem, nós temos que dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Ou seja, pessoal, o que ele quer dizer? Quer dizer que, se um possuir os mesmos elementos que o outro, eles serão iguais. Ok? Bem simples, né? Um é igual ao outro se ambos possuírem o mesmo elemento. Bem, pessoal, essa é a notação matemática. Olhando de frente, a pessoa se assusta até um pouco, mas é bem simples, pessoal. Precisamente para você que já assistiu o conteúdo de noções de lógica e percebe que existem essas notações no quesito matemático. Então, o que aqui está escrito? Está escrito que A igual a B se e somente se, ou seja, qualquer valor de x, tal que x pertence a A, se somente se x pertence a B. Ou seja, o que aqui está falando? Que A igual a B somente se qualquer elemento de A pertencer a qualquer elemento de B e vice-versa. É simples, né, pessoal? E agora, qual é a melhor forma de aprender? Exemplificando. Como vocês podem ver, eu tenho entre chaves 4 letras e elas estão separadas por vírgula. O que significa? Significa que isso é um conjunto. Do outro lado tem a mesma coisa. E esse conjunto é formado por que elementos, pessoal? Aqui é A, B, C e D. E aqui é C, A, D e B. Vocês percebem uma coisa? Bem simples, né? Por quê? Porque A está em ambos os lados. A mesma coisa que B. A mesma coisa que C e a mesma coisa que D, pessoal. O que eu posso concluir? Eu posso concluir que esse lado aqui, que nesse caso esse conjunto, tem os mesmos elementos que esse conjunto. Embora eles estejam alternados, por exemplo, a ordem não é a mesma, são os mesmos elementos. Então, eu posso dizer, já por essa igualdade aqui, que esse conjunto é igual a esse. Se nós chamássemos esse conjunto de A e B, nós diríamos que A é igual a B. E agora, pessoal, vamos ao segundo exemplo. Aqui, como vocês podem ver, nós temos 1, 3, 5, 7 e 9. E aqui um infinito. Lembrando que o infinito representa que tem vários termos a partir dessa sequência aqui de conjuntos. Nós temos o quê? Que isso aqui são os conjuntos do quê, pessoal? Dos números ímpares. Vocês concordam comigo? É uma leve intuição que eu tenho. E ao lado aqui, nós temos o quê? X tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Bem, na intuição eu disse que isso era ímpar. Agora, isso aqui é inteiro? Sim, são números inteiros. E eles são positivos? Sim. Então, esse conjunto aqui é igual a esse. Qual é a diferença deles? Eles estão escritos de forma diferente, pessoal, mas se trata da mesma ideia. São conjuntos dos números inteiros ímpares, ok? Simples, né, pessoal? Lembrando que o conjunto, para ser igual, ele pode ter uma notação diferente. Ou seja, às vezes ele pode trazer, por exemplo, uma equação e a resposta dessa equação ser o verdadeiro conjunto. Como, por exemplo, esse aqui. Nós temos o que? X tal que 2x mais 3 é igual a 5. Pessoal, nós já vimos anteriormente que isso aqui representa uma propriedade desse conjunto. A propriedade é o quê? 2 vezes x mais 3 é igual a 5. Então, qual é o número que eu substituo por x, multiplico por 2, somo mais 3 e vai obter 5? O próprio 1, né? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, esse conjunto aqui, mesmo tendo toda essa notação, todo esse algebrismo, isso aqui significa 1.
Então, por isso que aqui ao lado nós temos um conjunto com um único elemento, ao qual esse elemento seja 1. Por quê? Porque esse aqui é 1 e esse também é 1. Logo, esses conjuntos são iguais, mesmo com escritas diferentes ou notação diferente. Bem simples, né, pessoal, esse compreendimento de conjuntos? Porém, tem uma coisa que você pode perguntar, ou talvez nem pensou, que é essa daqui. Primeiramente, eu vou apagar isso aqui e vou substituir por esse. Observe o seguinte, nós temos esse conjunto aqui com a letra A, B, C e D. E esse conjunto com A, B, B, C e D. Bem, pessoal, notando de cara, nós percebemos que esse conjunto está mais largo e possui vários elementos. E esse daqui possui 4 elementos, esse possui outros. Mas como vocês podem ver, a maioria desses elementos eles são repetidos com os outros. Tipo, tem 3A, 2B, 2C e 2D. O que isso significa? Significa que só são repetições de elementos. Porém, o que você faz? Você conta como um único elemento. Por exemplo, não existe 3A diferentes, só existe um A diferente. Ou seja, esses 3 equivale a somente um, pessoal. Ou seja, nós podemos dizer que o único elemento aqui é A. Aqui nós temos o que? O B. O único elemento aqui é o B. Então aqui tem um C e aqui tem um D. Ou seja, só temos um C e um D. Não temos aqui dois C, sendo que esse C seja diferente do outro. Eles são os mesmos elementos. Então, nós temos aqui A, B, C e D como elementos. E aqui A, B, C e D. Logo, eu posso dizer o quê? Que esse conjunto é igual a esse daqui, ok? Então, nós temos o quê? Nós temos que esses conjuntos aqui são iguais, beleza? Agora vamos para a parte de subconjuntos, pessoal. Subconjuntos é bem legal e é uma parte bastante importante desse estudo aqui que nós estamos trabalhando. Agora vamos ver o enunciado. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Ou seja, pessoal, o que isso está dizendo aqui? A é subconjunto de B se A está dentro de B. Por exemplo, um par de sapatos. Se esse par de sapato está dentro da caixa, nós podemos dizer que, se nós levarmos em conta que esse par é um conjunto, nós podemos dizer que esse par está dentro da caixa e a caixa é outro conjunto. Espero que vocês tenham entendido esse silogismo, ok? Agora vamos ver como falamos isso aqui. Por exemplo, com a notação A, com esse símbolo aqui, que parece um C, mas não é, B, indicamos que A é subconjunto de B, ou que A está contido em B, ou que A é parte de B. São essas três formas que você pode falar ao ver esse símbolo aqui, ok? Esse símbolo representa inclusão, significa que A está incluso em B. Então, pessoal, nós podemos dizer que A é subconjunto de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B. Geralmente as pessoas só utilizam que A é subconjunto de B, porque está trabalhando com subconjuntos, o assunto fica mais fácil memorizar. Ou utiliza A está contido em B, para dizer que A está dentro de B. Fica mais simples essas. A outra é menos utilizada, mas pode ser utilizada também. Ok? Então, pessoal, nós temos o que? A está contido em B, se e somente se, para todo x, nós temos que se x pertence a A, então x pertence a B. Significa o quê? Que qualquer elemento de A deve estar pertencendo ao próprio B. Por quê? Porque um está dentro do outro. Vocês concordam? Bem, nós temos esse seguinte exemplo aqui, pessoal. Nós temos um conjunto com elemento A e B. E nós temos outro conjunto com A, B, C, D e E. O que nós podemos dizer ao observar isso aqui, pessoal? Nós podemos dizer que nós temos o A e o B. E aqui também tem o A e o B. Então, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que esse conjunto está contido nesse. Por quê? Porque todos os elementos dele estão contidos nesse conjunto. Que nesse caso é o A e o B. O C, o D e o E, ele não importa nesse caso. Por quê? Porque nós só olhamos o que eles têm em comum. Se esse conjunto está aqui dentro, por quê? Porque esse possui todos os elementos que está aqui. Bem simples, né, pessoal? Então, pessoal, o que agora nós vamos fazer? Nós vamos representar aquele conjunto algébrico
na sua forma gráfica, representando pelo diagrama de Euler-Venn, ok? E o que nós fazemos? Nós colocamos o conjunto aqui na forma gráfica que antes estava representando pela forma algébrica, que é essa aqui, ok? E nós temos o que, pessoal? Ó, o A e o B, nós temos ele aqui dentro. E nós temos o A, B, C e o D e o E dentro desse aqui, pessoal. Vocês concordam comigo? Esse círculo aqui, ou esse conjunto, possui todos esses elementos. E possui até esse próprio conjunto. Então, é essa relação de subconjunto. É quando um está dentro do outro. Nesse caso, esse círculo aqui, esse conjunto aqui, está dentro desse conjunto aqui. Ok, pessoal? Bem simples, né? Porém, existe outra forma de definirmos isso aí, pessoal. Se um está dentro do outro, nós sempre colocamos o quê? Que o conjunto com os elementos A e B está contido no conjunto dos elementos A, B, C, D e E. Porém, nós podemos escrever de outra forma? Sim. Como? Nós colocamos que esse conjunto total, A, B, C, D e E, contém A e B. Vocês concordam comigo? Então, nós colocamos o sinal de inclusão ao contrário, como vocês podem ver, com a parte aberta apontada para o lado do conjunto, que deve ser o conjunto total, o maior conjunto. Nós colocamos o conjunto que está dentro do outro na pontinha assim, desse U virado para baixo. Então, nós vemos o quê? Que o conjunto dos elementos A, B, C, D e E contém o conjunto dos elementos A e B. Bem simples, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam compreendendo nesse momento. Porém, pessoal, existe uma forma de a gente mostrar que um conjunto não está contido no outro? Bem, existe sim. Então, eu vou apagar aqui os meus exemplos anteriores e vou mostrar um exemplo prático. Esse aqui, pessoal. Nós podemos ver que esses conjuntos aqui, eles estão se interceptando, tipo, eles estão se cortando um ao outro. E a partir que eles se cortam, eles possuem um elemento A em comum. Porém, esse elemento B aqui ficou de fora desse conjunto. Então, você pode dizer que esse conjunto é subconjunto desse? Não, por quê? Porque todos os elementos desse não estão dentro desse. Você entendeu? Então, o que nós podemos concluir, pessoal? Que o conjunto AB não está contido. Ou seja, nós utilizamos o símbolo de inclusão, nós cortamos vamos dizer com a setinha ou com a retinha na diagonal, e colocamos o outro conjunto, A, C, D e E. Vocês entenderam isso? Para nós negarmos isso aqui, nós colocamos esse corte. Isso, mesmo ele virado, nós também colocamos um corte. Nós podemos usar esse para ambos os casos, ok? Bem simples, né, pessoal? Como negar o conjunto. E nós lemos o quê? Que o conjunto A e B não está contido no conjunto A, C, D e E, que é formado pelos esses elementos. Bem simples, né, pessoal? E agora, vamos para outra parte. Conjuntos iguais. Ei, peraí. Nós não já trabalhamos com conjuntos iguais? Bem, pessoal, trabalhamos, ó. Como vocês podem ver, eu coloquei a mesma anotação, a mesma escrita, tá tudo igual aí. Porém, o que há de diferente? Há diferente que nós aprendemos subconjuntos. E com o subconjunto, nós também podemos criar outra definição de conjuntos iguais, que é essa aqui, ó. Logo, podemos dizer que A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Nesse caso, o que ele quer dizer, pessoal? Se A for subconjunto de B e B for subconjunto de A, significa que é um conjunto igual. Como vocês podem ver, aqui, ó, A é igual a B se somente se A está contido em B e B está contido em A. Imagina o seguinte, é que nem um exemplo da matéria. A matéria possui massa, volume e ocupa lugar no espaço. Se ela está ocupando aquele espaço, ela é uma matéria. Por exemplo, nós sempre determinamos nome diferente para algo. Como por exemplo, se fosse retratado em uma macaxeira. Bem, nós dizemos aquela macaxeira e aquela mandioca. Bem, mesmo com escrito diferente, ele é o mesmo material e está ocupando o mesmo lugar.
mesmo sendo retratado de forma diferente pelo nome. É tipo um conjunto, pessoal. Nós podemos mudar o conjunto na sua forma algébrica, transformar ele de uma certa diferente, mas ele estará contido naquele um com o outro, um dentro do outro, se tornando o mesmo conjunto. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora vamos para as propriedades de inclusão. Bem, pessoal, essas são as propriedades mais conhecidas do conjunto e que nos ajudam a identificar várias situações. Por exemplo, vamos ver o enunciado. Sendo A, B e C três conjuntos arbitrários, ou seja, qualquer conjunto A, B e C, vale as seguintes propriedades. Bem, pessoal, nós temos como a primeira propriedade que o vazio está contido no conjunto A. Porém, não é só isso não, pessoal. O vazio está contido em B, o vazio está contido em C. O que eu quero dizer que o vazio está contido A é que o vazio está contido em qualquer subconjunto. Lembrando que o vazio não é um elemento, é um conjunto. Ou seja, porém, é um conjunto que está contido em qualquer conjunto. Ok? Simples, né? Agora nós temos a segunda situação, que o conjunto A está contido no próprio conjunto A. Bem, isso é um fato bastante legal. Porque nós estamos retratando de reflexão. É tipo se olhar no espelho, né? É a mesma coisa, então nós podemos dizer que um conjunto está dentro dele mesmo. Nessa terceira aqui, nós temos o quê? Que se A está contido em B e B está contido em A, então temos A igual a B. O que isso significa? Significa que é uma propriedade antissimétrica e foi o que nós trabalhamos anteriormente, dizendo que se um conjunto está dentro do outro e o outro está dentro daquele conjunto, significa que ambos são iguais. Simples, né, pessoal? E por último, nós temos o seguinte. Esse conjunto aqui é bem legal, nos ajuda bastante a interpretação. Ó. Se A está dentro de B, ou seja, está contido em B, e B está contido em C, então temos que A está contido em C. Isso é a propriedade transitiva. Ela pode ser exemplificada da seguinte forma, pessoal. Nós temos o seguinte, um notebook pronto para entrega. O notebook ele está dentro de uma caixa. E a caixa está sendo transportada pelo caminhão. Se nós dissermos que o notebook está dentro da caixa e a caixa está dentro do caminhão, nós concluímos que o notebook está dentro do caminhão. Vocês concordam? Bem simples, né, pessoal? É nítido que quando nós temos essa situação, nós concluímos que o principal conjunto, que nesse caso eu estou retratando o notebook como conjunto, mas o notebook é um elemento, um material, mas é o que nos ajuda a aprender isso. Nós colocamos que o primeiro está dentro do segundo, e o segundo está dentro do terceiro, logo o primeiro está dentro do terceiro. Essa é uma propriedade bastante útil que você pode utilizar em exemplos futuros, ok? Bem simples, né, pessoal? E essas são as 4 propriedades, a qual são a do vazio, está contido em qualquer conjunto, a do A está contido nele mesmo, que é a propriedade reflexiva, a antissimétrica, que se A está contido em B e B contido em A, nós temos que A igual a B. E essa quarta, que é a transitiva, que é a bem famosa, é a mais famosa, ok? E por último, pessoal, nós vamos trabalhar o conjunto das partes, ok, pessoal? E pelo enunciado nós temos que, dado um conjunto A, chamamos o conjunto das partes, notação P de A, tipo uma função, que nós ainda vamos trabalhar a função, ok? Aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Em símbolos, nesse caso, qual é o símbolo? Nós temos que o conjunto das partes P de A é igual a x, tal que x está contido em A. Por exemplo, essa notação não ajuda, porém, ao dar um exemplo, você vai entender isso. Por exemplo, imagina o seguinte, a bandeira do Brasil possui 4 cores diferentes, que é azul, verde, amarelo e branco. O que nós podemos concluir nisso aqui, pessoal? Nós podemos dizer que se azul fosse um subconjunto, esse subconjunto está dentro do conjunto cores da bandeira do Brasil? Sim, né, pessoal? Agora, verde e amarelo. Verde e amarelo
estaria dentro do conjunto de cores da bandeira do Brasil? Também. E é esse fato que nós estamos retratando ao usar o conjunto das partes. Nós transformamos os elementos em outros subconjuntos, ao qual, pelo exemplo, vocês vão entender melhor. Isso aqui, ó. O exemplo que estamos retratando é sempre com letras, porém depois podemos retratar com exemplos sociais, ok? Ó, nesse exemplo nós temos que nós temos o que? O conjunto A, B e C. E esse conjunto nós temos que transformar ele em conjunto das partes, pessoal. E como nós fazemos isso? Bem, dessa forma aqui, ó. Iniciamos como vazio. Bem, lembra da primeira propriedade anterior que nós usamos? O vazio está dentro de qualquer subconjunto? Por quê? O vazio é um conjunto. E nós temos que fazer conjuntos das partes, né? Então, nós iniciamos com vazio. Não se esqueça disso. Muita gente esquece de colocar o vazio ao fazer os conjuntos das partes. Por isso que erram, ok? E depois, nós podemos retratar que A é um subconjunto. Nós pegamos o elemento e transformamos ele em um conjunto. Um conjunto o quê? Unitário, ok? Com que possui um único elemento A. Nós pegamos o conjunto com o elemento B. No caso, transformamos ele em outro unitário. E nós pegamos o C. Ou seja, o que nós fizemos? Nós fizemos o quê? O conjunto A, B e C. E agora, o que vamos fazer? Nós colocamos o A e o B como outro conjunto, formado por esses elementos. E nós colocamos o A e o C como outro conjunto. Fizemos isso para B e C e fizemos isso para A, B e C. Bem, pessoal, todas essas são combinações. E o que elas têm em comum? Elas são conjunto das partes de A, B e C. Por quê? Porque elas são subconjuntos. Todas elas. Por exemplo, o vazio está contido aqui? Sim. Pela propriedade que nós vimos anteriormente, o vazio está contido em qualquer conjunto. Ou seja, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O A está contido aqui? Sim. Como subconjunto? Também. O B também. C também. O A e o B formando um subconjunto também. O AC também. O BC também. E o ABC. Ok. Então nós concluímos o quê? Que esses são os subconjuntos das partes. Ok? Bem simples, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso gostem, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, divulgar para outros colegas que queiram aprender com vocês. E qualquer crítica eu aceito. Claro que seja construtiva, nada de me xingar, ok? Tem que ser uma crítica que me faça uma pessoa melhor, ok? É isso, obrigado e até o próximo vídeo. Eu agradeço.